Boa tarde a todos. Então, dando continuidade aos nossos seminários, o Guilherme Munareto vai nos apresentar um seminário sobre a importância do suprimento de nitrogênio para a cultura da soja, um tema extremamente polêmico, mas que desperta o interesse pelo papel que o nitrogênio exerce na cultura da soja, né? É um nutriente requerido em maior quantidade, né? E para altas produtividades aí nós precisamos de uma quantidade superior a 300 quilos de nitrogênio por hectare, que é realmente um desafio muito grande. Com a palavra, Guilherme, boa sorte no seu seminário. Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Nareto, sou um mestrando de Engenharia Agrícola, trabalho na dissertação com a limitação de nitrogênio em soja, principalmente focado no Rio Grande do Sul, e na apresentação de seminários da disciplina de manejo do solo venho trazer a seguinte pergunta: se a gente está dando a real importância no fornecimento de nitrogênio na soja. Uma revisão atualizada. Bom, então a apresentação dos seminários tem o seguinte caminho. O roteiro inicia com a caracterização do tema, com dados da cultura, onde a pesquisa se encontra no momento, a relevância e a justificativa de realizar essas pesquisas, os destaques da pesquisa, os principais resultados encontrados nos últimos anos, os cenários futuros do fornecimento de nitrogênio para a gente atender essa demanda, uma síntese de tudo que está acontecendo na pesquisa sobre o fornecimento de nitrogênio e as referências utilizadas. Bom, então a soja é a principal leguminosa, considerada a mais importante no mundo devido à sua fonte de proteína. Aqui trago um gráfico de demanda e consumo e os principais países produtores da soja, desde 2012 até 2021, que é a previsão de safra. A cor amarela é a produção, a cor cinza é a demanda mundial. Os três principais produtores de soja do mundo, Brasil azul, Estados Unidos verde e roxo Argentina. Primeiramente, a gente pode observar que em 2012 a gente teve uma demanda maior do que a nossa produção. Os estoques baixaram muito. O Rio Grande do Sul teve uma forte seca neste ano, nessa safra agrícola. Se a gente observar em destaque a safra de 2020 e a safra futura, previsão de safra de 2021, a gente observa que o Brasil, a partir de 2019, começou a se tornar o líder mundial na produção de soja. Há 3 safras também a gente vem com um certo problema de atender a demanda, um consumo sempre crescente, na ordem da previsão da safra de 2021 de crescer essa demanda 3,7%. Então, tem uma preocupação mundial muito forte, questão de segurança alimentar, porque a soja é utilizada para várias coisas, né? Principalmente alimentação humana, alimentação animal, biodiesel. Então, é muito relevante essa cultura. Bom, então a gente observou que a demanda nos últimos 2 anos ali está acima da produção, indicando redução do estoque de soja. Então a gente precisa rever conceitos de como atender essa demanda. Então a gente tem 2 formas para atender essa demanda, como o Vlad falou. Ou a gente aumentar a produtividade ou a gente expandir a área. Mas a gente tem uma forte
preocupação ambiental, os produtores, por parte dos produtores, parte do governo, a questão de desmatamento, de abrir novas áreas, se torna complicado e várias vezes não é significativo, não é sustentável. Bom, então para a gente aumentar essa produtividade, o que determina essa produtividade? A radiação solar, a temperatura, a concentração de gás carbônico, a cultivar, o GMR da cultivar, a data de semeadura, se a área é regada ou não. Aí a gente vai ter o potencial produtivo da cultura. O que determinou a produtividade alcançada? Mas a gente tem fatores que acabam limitando essa produtividade. É onde a gente está perdendo produtividade que a gente pode diminuir essa lacuna de produtividade para atender essa demanda mundial. Então, temos fertilidade, manejo, pragas, doenças, plantas daninhas, que acabam reduzindo a nossa produtividade. Dentro desses fatores, temos a fertilidade. Dentro da fertilidade, a gente tem o nitrogênio. Bom, nitrogênio. Temos diversas fontes de nitrogênio para a gente suprir essa demanda que a soja necessita. Temos o clima, precipitação, a fixação biológica de nitrogênio, que é uma grande fonte de nós atendermos essa demanda da soja, fertilizante, poucas vezes utilizado pelo produtor. Geralmente o produtor utiliza porque vem junto na fórmula do adubo, então é baixa essa utilidade, pouco utilizado. E também temos as fontes de nitrogênio indígena, que seriam as fontes de nitrogênio do solo que a gente tem no nosso solo. Em grande parte é disponibilizado pela matéria orgânica do solo. A gente vai ver, olhar trabalhos que demonstram a importância da matéria orgânica para a gente aumentar esse nitrogênio do solo. A água da irrigação, os resíduos de cultivos e os dejetos. Aqui dentro dos resíduos de cultivos, a gente observa uma grande alternativa futura aí para a gente conseguir colocar nitrogênio no sistema, sendo ele por trevo, por ervilhaca, no centro-oeste crotalária. Então, é uma forma sustentável e econômica para a gente adicionar nitrogênio ao sistema. Bom, nitrogênio na soja. A soja tem uma alta demanda de nitrogênio, chegando próximo a 80 kg de nitrogênio para produzir 1 tonelada. Se a gente comparar a soja com o milho necessita apenas de 20 kg de nitrogênio por tonelada produzida. O arroz, 15. Então, aqui a gente já vê a importância do nitrogênio no sistema. Então, a gente deve fornecer à planta o que ela necessita. Caso a gente desprezar essa frase, a gente vai estar limitando a produção dela. Limitando a produção, a gente vai ter uma maior lacuna de produtividade e não vai conseguir atender a demanda mundial. Então, Sinclair comentou num trabalho dele que a necessidade de nitrogênio por unidade de fotoassimilado produzido é o mais alto entre todas as culturas alimentares, devido ao teor proteico da soja. Então, o que a gente pode afirmar até aqui, com o que já foi apresentado? Principais fontes de nitrogênio que a gente tem: FBN, fixação biológica, e o N presente no solo. Em grande parte presente pela matéria orgânica, disponibilizado pela matéria orgânica. Mas ainda não está bem claro se essas duas fontes elas conseguem atender a demanda. Em qual momento a gente vai precisar ter mais atenção ao fornecimento de nitrogênio? Quando a gente produz mais ou menos? Se a gente está no solo arenoso ou argiloso? Várias questões são levantadas. Então, essa dúvida virou tema de pesquisa com forte relevância mundial. Então, o maior custo de carbono do N derivado da fixação de N2, então a planta gasta mais carbono para fixar N2 do que se ele for assimilado via solo ou fertilizante.
Bom, então, voltando ao assunto, se a FBN e o N disponibilizado pelo solo, se eles são realmente suficientes para atender a demanda dessa planta, ou a gente está perdendo produtividade, a nossa produtividade ela está sendo limitada pelo fornecimento de nitrogênio na soja. Bom, vários estudos apontam uma possível limitação em soja de alto rendimento. Desde 1988 já começou trabalhos sobre a eficiência da fixação biológica. Após, em 2008 e 2009, um trabalho extremamente importante fazendo revisões da literatura. Nos anos seguintes, fortes estudos também. Aqui um estudo de Cordeiro 2019 em solo degradado. Mas quem realmente testou essa hipótese para ver se existe essa limitação ou não existe foi Ambrosini no Brasil, e o pioneiro no mundo foi Cafaro, em 2017, que seguiu produzindo trabalhos 2019 e 2020, trabalhos conduzidos no Brasil e na Argentina. Bom, o tema do nitrogênio, como o professor falou, é extremamente polêmico, mas ele impacta as revistas pela sua relevância. Então, a gente pode observar as revistas que são alcançadas por esses trabalhos, com alto fator de impacto. Cordeiro, em 2019, conseguiu alcançar a Nature, que é uma das principais revistas do mundo. Bom, então, quem é os principais pesquisadores a nível mundial que trabalham com limitação de nitrogênio ou estudando nitrogênio em soja, se é FBN, se o N do solo consegue sustentar essa produtividade? Alguns pesquisadores, semelhança entre eles são de nacionalidade argentina, brasileira ou americana. Semelhança ou não, esses 3 países são os 3 principais produtores de soja do mundo. E a área de estudo desses pesquisadores é ecofisiologia vegetal, modelagem de culturas e nutrição de plantas. Mas por que toda essa preocupação com o nitrogênio na soja? Porque ele é um dos 3 elementos mais demandados pela soja, devido à sua concentração proteica e à necessidade de um elevado custo de nitrogênio por tonelada produzida, como eu apresentei ali, 80 kg de N para produzir 1 tonelada de grãos. Então, e a soja é a principal cultura do mundo em demanda, devido às suas 1001 utilidades. Como eu falei, alimentação animal, alimentação humana, biodiesel, óleo de cozinha, etc. O crescimento populacional acaba nos preocupando muito. Temos crescimento populacional e uma preocupação ambiental. E a gente tem que atender essa demanda mundial. Então, isso estimula estudos de yield gap ao redor do mundo. Estudos que mapeiam lacunas de produtividades para a gente tentar fechar essa brecha. Sem expandir a área. E sim aumentando a produtividade e aumentando a eficiência do sistema. Bom, por que os experimentos anteriores não obtiveram sucesso com a fertilização de nitrogênio? Ao longo dos anos, muitos trabalhos com nitrogênio em soja, e se observa um ponto em comum em todos, problema no protocolo experimental. Muitos trabalhos eles não relacionam o momento de fornecer o nitrogênio com a demanda da cultura. Aplicações altas e concentradas em 1 ou 2 vezes. E o alvo da aplicação do nitrogênio, algumas vezes, não é o solo, e sim a folha. E acaba causando rompimento de cutícula, necrose foliar. Então, acaba prejudicando o resultado final da pesquisa. Questões metodológicas. Bom, entrando na revisão dos principais trabalhos,
Falando de fixação biológica de nitrogênio. Aqui é um trabalho realizado por Ambrosini, um trabalho realizado no Paraná, na região de Guarapuava, uma das principais regiões produtoras do Brasil. Já ganhou 2 vezes o CESB, então é região de alta produtividade. E a gente pode observar pelos pontos do gráfico produtividades muito próximas a 5, 6 toneladas por hectare. Então, nesse gráfico, a gente observa o seguinte: no eixo Y, a produtividade, no eixo X, quanto desse N total foi disponibilizado pela FBN. Quanto da demanda da planta foi disponibilizado pela FBN. O eixo X se trata disso. Então, quanto maior a produtividades superiores a 5 toneladas, a gente observa que a contribuição da FBN é superior a 60%. Então, soja de alta produtividade acaba nos mostrando, arremetendo a situação que ele vem mais N proveniente da FBN. Então, essa é a importância. Bom, outro trabalho realizado por Ambrosini, aonde ele comparou, também no Paraná, na região de Guarapuava, 21 experimentos, aonde ele realizou inoculação sólida ou líquida e sem inoculação, com 2 bradyrhizóbios, também na região de Guarapuava. Bom, então aqui a gente compara a cor preta sem inoculação, branca, círculo branco com inoculação. Eixo X, a média de com e sem, e eixo Y, rendimento. Então, o que a gente pode observar aqui? Aqui a gente tem uma linha 1 para 1. Acima dessa linha 1 para 1, a gente teria a resposta com a inoculação. O que a gente observa? Dados muito próximos, sem diferença significativa. Porque a gente trata de áreas com mais de 15 anos de cultivo de soja sobre soja. Então, temos esse resultado vindo do Paraná. Bom, a fixação biológica. Agora é uma revisão trazida dos Estados Unidos, conduzida em Iowa. Aqui a gente observa o seguinte: a fixação biológica de nitrogênio, lá no Paraná a gente viu que teve tetos até de 80% do N vindo da FBN. Aqui a gente observa em torno de uma média de 45% vem da FBN só. E ao lado a gente tem a coluna da proteína dessa soja. Valores muito baixos que acabam preocupando o governo. Valores muito baixos, com uma média em torno de 32% só de proteína. Bom, nitrogênio do solo. Outro trabalho conduzido pelo Ambrosini, aonde ele compara aqui a produtividade no eixo Y e eixo X, matéria orgânica desse solo. Então, a gente vê que nessa região de estudo, os níveis de matéria orgânica são muito altos, né? Muito próximo a 5% de matéria orgânica. Então, essas maiores produtividades, elas remetem a mais matéria orgânica no solo, mais disponibilidade de nitrogênio. E essas produtividades foram justificadas por isso. Então, aqui vimos a importância da matéria orgânica na produtividade. Bom, seguindo, aqui a gente tem no 4A, na figura 4A, um trabalho realizado nos Estados Unidos e na Argentina, por Cafaro, 2019, aonde ele tem um tratamento
com fornecimento completo e um sem fornecimento completo. Aqui no eixo Y, a gente observa a diferença de com e sem nitrogênio. Então, o que a gente observa? A gente teve a diferença de 0 a 1.500 kg por hectare e de 0 a 250 de N vindo do solo. O que a gente observa? Quanto maior o fornecimento de nitrogênio vindo do solo, a gente tem uma menor diferença de rendimento, ou seja, a limitação de nitrogênio é menor. A gente já vem para um solo com 50 de N oriundo do solo, diferença de rendimento em torno de 1.100 kg. Então, a quantidade de N que tem no teu solo vai influenciar o grau de limitação dele. Ou seja, o gap de N, ou lacuna de rendimento que a gente está perdendo. Na figura 4b, a gente observa a quantidade de N do solo com a produtividade de milho. O milho ele é usado como indicador biológico, pela sua afinidade de conseguir absorver aquele N do solo. E aqui a gente observa a correlação 0,9. Quanto maior a quantidade de N do solo, maiores produtividades. Seguindo, a gente tem uma situação de troca entre FBN e N vindo do solo. Aqui a gente consegue observar um trabalho de Santa Chiara 2017, trabalho realizado na região de Santa Fé, Argentina. A gente observa valores baixos da fixação biológicas e valores altos de N do solo. Aqui a gente pode observar 75% da contribuição foi via FBN e apenas 93% do solo. Aqui a gente já pode observar o seguinte: 61% do N total que a cultura demandou veio da FBN e já o solo contribuiu 124%. Então a gente aumenta a porcentagem contribuída pela FBN e o solo reduz, disponibiliza menos. Então a gente tem mais FBN, menos N do solo, na contribuição total do N demandado pela cultura. Bom, mesmo trabalho de Santa Chiara traz o seguinte: aqui a gente pode observar círculos brancos GMR3 e GMR mais curto, cinza um GMR4 intermediário, preto GMR5 um ciclo mais longo. Então a gente pode observar a influência do ciclo na eficiência do uso do nitrogênio. Aqui no eixo Y a gente tem a produtividade, no eixo X a eficiência. A gente observa que os pontos pretos eles têm uma maior eficiência no uso desse nitrogênio. Bom, aqui uma grande preocupação, vários trabalhos estão reportando isso. Regiões da Argentina onde que há um cultivo só, ou dos Estados Unidos também com cultivo só, a monocultura trouxe um balanço negativo ao sistema. O que é o balanço negativo? É quanto de matéria seca tu tem para realizar o cálculo, é quanto tu tem de N nessa matéria seca que ficou pós-colheita e quanto que tu exportou na semente. A gente observa o seguinte: trabalho conduzido por Santa Chiara em Santa Fé, na Argentina. No eixo X aqui a gente tem a porcentagem da contribuição da FBN. A gente observa que o balanço vai ser positivo a partir de uma FBN com 80% de contribuição. Ao lado direito, a gente observa um trabalho do CENPIT, uma revisão de dados do mundo inteiro, que nos mostram as faixas da contribuição da FBN. A verde, uma contribuição de 0 a 44%, a vermelha de 44 a 72% e a azul acima de 72%. Então a gente observa
que quanto maior a contribuição da FBN, mais positivo é esse balanço de nitrogênio, embora seja muito próximo de zero. Então, está de acordo com o trabalho realizado na Argentina. Então, para a gente ter um balanço pelo menos neutro, a gente tem que ter uma FBN superior a 80%. Bom, como eu falei no começo, os trabalhos iniciais eram quantificar quanto que do N vinha da FBN, quanto vinha do solo. Aí a gente começou a avançar a produtividade, ter maiores produtividades no mundo. Aí os pesquisadores mundiais começaram a ter aquela preocupação para analisar se isso era suficiente realmente ou não. Se essas duas fontes conseguem atender toda a demanda da soja. Então, Nicolás Cafaro montou um protocolo para avaliar a existência, se há limitação ou não há limitação. Então, para ele fazer essa comparação, ele pegou o manejo utilizado pelos produtores da região, seja ele, se o manejo na região da Argentina, onde ele fez o trabalho em Balcarce, os produtores colocam 20 quilos de N na semeadura, se eles inoculam, todas as práticas da região. Esse trabalho foi realizado em propriedades rurais, em fazendas. Então, com esse trabalho, a gente vai observar se o fornecimento de nitrogênio ele é de acordo com a demanda da cultura. E a fonte desse nitrogênio, que ele vai assumir que não há limitação, que tem um fornecimento completo, tem que ser uma fonte de N rápida, com rápida disponibilidade. E que não cause danos à cultura. Tanto é que, como eu falei anteriormente, o modo de aplicação, o protocolo experimental, acabou afetando alguns resultados anteriores da pesquisa. Então, foi montado um protocolo onde ele compara 2 tratamentos apenas. 0N. 0N, o que seria? É o tratamento padrão do produtor rural da região. Seja ele dos Estados Unidos, seja ele da Argentina, ou depois foi realizado no Brasil, seguiu esse mesmo tratamento. Que aí as fontes o que tem de N do solo? N vindo da matéria orgânica, N vindo da água, da chuva, da irrigação, descarga elétrica, N aplicado na semeadura, veio junto na fórmula do adubo, e a FBN, dessa soja. E no N completo, que ele assume que tem um fornecimento completo e não há limitação, toda essa demanda é via fertilizante, via ureia. E, como eu falei anteriormente, se caso há inoculação na região, é usada inoculação. Se caso não há, não é usado. E no 0N, sempre é usada inoculação. Mas e aí, quanto aplicar de nitrogênio? Como que ele se baseou para saber quanto aplicar? Devido ao potencial de produtividade. Como eu apresentei no início, o que define a produtividade? Do local. Então, foi via modelo SoySim e CropGo, ou seja, ali ele informou o local onde será realizado o estudo, a época de semeadura, a cultivar utilizada, a precipitação da região, para ter esse potencial estimado pelo modelo. Ou seja, vamos imaginar que o potencial foi 6 toneladas. Bom, então, essas 6 toneladas foi multiplicado por 80 quilos, que é o necessário para produzir 1 tonelada. Então, a gente tem 480 quilogramas de N, que é a demanda total para a planta produzir 6 toneladas. Então, esse é o cálculo. Além de um acréscimo de perdas que vamos ter com a aplicação dessa ureia, por volatilização, de 10% a 30%. Bom, mas quando aplicar? A gente sabe que tem perdas inevitáveis com a aplicação de ureia, mas tem algumas práticas que podem reduzir muito ela,
Como todos os experimentos eram em áreas irrigadas, sempre era muito próximo da irrigação, ou já com solo úmido, ou 48 horas antes da irrigação. Bom, era dividido em 5 aplicações, não era apenas uma, 5 aplicações de acordo com a demanda da cultura. A gente observa na figura o eixo Y é o total DN acumulado, eixo X o desenvolvimento, os estágios, V, emergência, V3, R1, R3, R5, R6 e R7. A primeira aplicação ela é em V2, a segunda em V4, a terceira em R1, a quarta em R3 e a quinta em R5. Então, aqui a gente observa um protocolo experimental de acordo com o desenvolvimento da cultura e a necessidade da cultura. Bom, quais avaliações que ele realizou? Realizou avaliação da fenologia, fez coleta de matéria seca e dividiu essa matéria seca acima do solo. Ele não avaliou raiz, dividiu em folha verde, folha senescida. A partir de R3 ele utilizou tela entre as linhas para conseguir coletar e quantificar quanto de folha senescida, para posteriormente analisar esse N de cada parte da planta. Separou caule, pecíolo, parede de vagens, sementes. O N do solo foi quantificado via matéria orgânica e milho indicador, como mostrei a correlação do milho com a produtividade e com a diferença de rendimento da soja entre os tratamentos. A FBN por isótopo marcado de N15, o N no grão e o N total da parte aérea em laboratório. Bom, vamos para os resultados. Então, esse aqui é um trabalho de 2017, foi o primeiro trabalho que nos mostrou o seguinte: foi um trabalho na Argentina e nos Estados Unidos, nas regiões com maiores produtividades dos dois países, com áreas irrigadas com médias superiores a 4,5 toneladas. Foi 2 anos de experimento. O que a gente observa? Aqui, no eixo Y, é o tratamento que a gente assume que não tem limitação, com fornecimento completo. No eixo X, padrão da região, padrão produtor. Aqui a gente acaba comparamos o manejo completo com o manejo produtor. Se a gente tiver resultados, a maioria dos resultados e uma linha de tendência acima dessa linha 1 para 1, é porque a gente teve acréscimo de produtividade no tratamento com N completo. Ou seja, a gente temos uma lacuna de produtividade. E essa lacuna de produtividade aumenta a produtividade e aumenta a diferença de rendimento. Por isso que os pesquisadores anteriormente estavam preocupados se a soja de alto rendimento conseguia atender a demanda dela apenas via FBN e N do solo. Aqui está relatado que quanto maior a produtividade, maior essa limitação. Em média, 11%. A partir de 2,5 toneladas já tivemos diferença. Nesse mesmo trabalho de 2017, a gente observa uma segunda questão que preocupa. Geralmente, quando temos maiores produtividades, a porcentagem de proteína é menor no grão. Após a transgenia, acabou sendo típico. E há uma tendência de mercado nos próximos anos de valorizar quanto de proteína é produzido por hectare. E aqui temos esse cálculo. A gente observamos nesse gráfico interno que aqui é o tratamento completo, o 0N da região, alcançou maiores teores de proteína no tratamento completo. Ou seja, estamos perdendo proteína pela limitação de nitrogênio. Ficou bem claro. Na direita, óleo produzido por hectare no tratamento completo, óleo produzido por hectare no tratamento padrão. Observamos também
um acréscimo de óleo no tratamento completo. Então, a limitação causou um impacto na proteína e no óleo produzido por hectare. Trabalho realizado no Brasil, realizado por Ambrosini, no Paraná. O segundo trabalho que ele publicou no ano de 2019. Utilizou o mesmo protocolo experimental de Cafaro. Aqui, ele achou uma resposta um pouco diferente. Para menores produtividades, maior a limitação. Quanto menor a produtividade, menor a limitação. O que explicou? Esses pontos acima, eles estavam em ambientes com mais matéria orgânica, mais N disponível. Esses pontos de baixo, eles estavam em ambientes com matéria orgânica inferior, próximo a 3%, e esses aqui a 5%. Então, a gente tem uma diferença da quantidade de N disponibilizado para as plantas. À direita aqui, baixo rendimento foi dividido em níveis de rendimento, né? Baixo, 5 toneladas foi considerado abaixo de 5 toneladas o nível baixo, médio de 5 a 6 e alto acima de 6. Então, a porcentagem de diferença foi maior abaixo de 5 toneladas. Ok. Aqui um trabalho extremamente atual, publicado em maio de 2020, de Cafaro, onde ele começou a fazer avaliações mais fisiológicas desse fornecimento de nitrogênio e dos resultados alcançados. O que observamos aqui? Linha azul, 0N. 0N é manejo padrão da região. Full N é com aplicação de fertilizante para a gente considerar que o ambiente não tem limitação. Observamos aqui no estágio R5, nesse gráfico interno, uma maior produção diária de matéria seca acima do solo. No estágio R5, teve um incremento de 676 quilos de matéria seca. Então, a limitação acaba reduzindo a produção de matéria seca. Ao lado, um gráfico extremamente interessante. Aqui observamos o N total acumulado, aqui a taxa acumulada por dia, ao longo do desenvolvimento, V3, R1 até R7. Linha vermelha, tratamento completo, Full N, considerado sem limitação, azul 0N. Linha verde, contribuição da FBN, linha marrom, contribuição do solo. A diferença de N total acumulado no ciclo foi 13% superior no tratamento completo. A limitação acabou tirando nesse ensaio 13% de N na folha, no N total. Observamos aqui as fontes de nitrogênio ao longo do desenvolvimento da cultura. O pique de fornecimento da fixação biológica é a partir de R5 a R7. Na parte inicial, até R3, o solo contribui em um grande volume. Aqui sendo uma alternativa para incrementar esse N e diminuir essa limitação. Ok, mas outro trabalho realizado no Brasil, uma parte do trabalho da minha dissertação. O que mais pode gerir essa limitação de nitrogênio na soja? A gente já viu que o N do solo gere, a eficiência do uso do nitrogênio geriu, a contribuição da FBN também afetou essa limitação ou não. Então aqui trago faixas de GMR das cultivar utilizadas. Cultivar menor com GMR menor a 5.4, GMR de 5.5 a 6.0
e GMR de 6,1. Esses dados aqui são 25 experimentos conduzidos de 2017 a 2020 em áreas irrigadas, 7 municípios do Rio Grande do Sul. Áreas de Várzea, Pelotas, Uruguaiana e Santa Maria, áreas de Coxilha, Júlio de Castilho, Tupã-Siretã, Cruz Alta e São Francisco de Assis. Então, ele seguiu o protocolo de fertilização de Cafaro com fertilização completa, via fertilizante, a fim de não ter limitação de nitrogênio. No eixo Y aqui nós temos a diferença de rendimento, ou seja, quanto produziu na área com fornecimento completo e quanto na área de manejo da região. Ou seja, aqui a gente está quantificando nesse eixo a lacuna de produtividade. Qual o nosso gap de nitrogênio? A gente observamos aqui um gap de nitrogênio diferente para cada GMR. A média muito próxima a 980 kg a mais de grãos produzidos, onde não temos limitação. A partir do GMR 5.5 e superior a ele, observamos uma diferença praticamente nula. Tivemos experimentos com diversas épocas de semeadura, de 17 de agosto a 26 de janeiro, no safrinha de soja pós-milho, e acabamos levantando essa informação, que o GMR da cultivar utilizada vai afetar na limitação ou não. Se a gente pensar no trabalho de Santa Chiara, lá onde ele trouxe que cultivares com ciclo mais longo têm maior eficiência de nitrogênio, a gente observa o seguinte: cultivares com GMR menor têm o ciclo menor e tem uma menor eficiência do uso de nitrogênio. Logo, elas têm uma maior limitação desse nitrogênio. Então, quando cultivamos cultivares com o GMR menor, devemos se atentar a fornecer esse nitrogênio, colocar ela numa área melhor, mais matéria orgânica, após uma rotação de culturas. Seja ela qual prática de manejo for, a fim de suprir toda a demanda da cultura. Trabalho extremamente impactante. Trabalho realizado em 2019 por Carlos Felipe dos Santos Cordeiro. 4 anos de avaliação, comparando uma área de pastagem degradada com uma área de soja sobre soja. Conseguiu publicar numa revista de forte fator de impacto, como eu falei anteriormente. O que ele testou? Não utilizou nitrogênio, zero inoculante, 4 doses de inoculante, 8 doses de inoculante e 12 doses de inoculante, como observamos aqui nas lineares. Também utilizou zero nitrogênio aplicado, fertilizante no caso, 25, 50 e 100 doses de N. Ele aplicou esse N no estágio R1 e a fonte foi nitrato de amônio. O impacto desse estudo se deve pela extensa área que o Brasil tem de pastagem degradada, próximo a 150 milhões de hectares. E esse trabalho nos arremete a pensar que é possível a gente utilizar essas áreas degradadas para produzir soja e ter maiores produtividades, com níveis baixos de N via fertilizante. Então, níveis de aplicação de 50 a 100 quilos tiveram respostas significativas em áreas degradadas, com maiores produtividades, eixo Y produtividade. 1,2 toneladas a 3,6 toneladas, produtividades consideradas baixas, né? Ambiente de sequeira. E sempre observamos aqui, que 12 doses de inoculante sempre apresentou no topo de produtividade, no topo de resposta. Então, aliar essas maiores doses de inoculante num solo degradado, onde que a questão biológica é extremamente desequilibrada,
com doses racionais de nitrogênio, obteve incremento de produtividade. Bom, mas aqui pensando no futuro, então, cenários futuros. Considerando que o rendimento de soja deve aumentar para atender a demanda, como eu falei. Hoje, já em 2020, a gente já apresenta estoques baixos de soja no mundo e a situação está extremamente complicada. Como foi apresentado, em 2050 há uma estimativa de termos 9,7 milhões de pessoas. Hoje, próximo a 7,5 milhões. Então, a gente tem que ter ganhos de rendimentos futuros e não ter efeito negativo na concentração de proteína. Observamos que, num tratamento completo, teve mais proteína no grão do que um tratamento do manejo do produtor. Ou seja, a falta de nitrogênio acabou afetando a concentração de proteína na semente. Como havia comentado, a tendência do mercado num futuro próximo é dessa cotação ser pela quantidade de proteína do produto. Bom, aqui vamos usar um pouco a matemática, já que a gente já viu várias revisões bibliográficas de trabalhos importantes e já conseguiram fazer um alicerce bom de conhecimento. A gente sabemos, segundo alguns autores aqui, da necessidade de aumentar em 50% a produtividade até 2050 para atender a demanda. Pensando numa produtividade atual de 3 toneladas, a média Brasil, Estados Unidos, aí média de país próximo a 3,2 toneladas por hectare. Pensando aqui numa média possível, 3 toneladas, em 2050, aumentando 50% dela, a gente teríamos que produzir 4,5 toneladas. Para produzir 4,5 necessita de 360 kg de N, de acordo com a demanda de 80 kg por tonelada. Esse N, a FBN, ela consegue disponibilizar para nós entregar de 200 a 250 kg, de acordo com as revisões. O N do solo, nos trabalhos realizados, em torno de 80 a 150 kg, em áreas onde já tem cultivo de soja há alguns anos. Então, a gente vai ter um balanço nesse solo de N positivo. Nessa situação, não teremos preocupação. A FBN, o N do solo, dá conta. Hoje, pensando já em produtores com bom desempenho, 4,5 toneladas, ou seja, 75 sacas de soja por hectare. Estão produzindo isso hoje. No futuro, mais 50% dessa produção é 6,8 toneladas. Para produzir 6,8 toneladas, temos que ter 540 kg de nitrogênio para atender a demanda. Ok, como a gente observou, observamos que quanto maior a produtividade, a contribuição da FBN é maior. Ela se torna mais eficiente. Então, valores maiores da FBN, de 350 a 380. O N do solo, base de resultados de referência de 80 a 150 quilos. Já temos um balanço levemente negativo. Alguma outra maneira deve ser pensada para atender essa demanda desse nível de produtores. Bom, aqui trago um nível de produtores que produzem 90 sacos por hectare. Tem produtores com essa média já em áreas irrigadas, produzindo 90 sacas hoje. Em 2050, ele deverá produzir 8,1 toneladas para atender a demanda, necessitando de 650 quilos de N. De acordo com as referências, também maior produtividade e maior a fixação biológica, a eficiência dela. Valores máximos da revisão, 400 quilos. N do solo de 80 a 150. Certo. Aqui a nossa conta é extremamente negativa.
Aqui o pensamento de manejo de sistema de produção tem que ser muito profundo para atender essa demanda. Rotação, qualquer forma que seja sustentável e consiga atender a demanda da planta deve ser pensada por parte do produtor. É nesses cenários que acaba nos preocupando a limitação de nitrogênio. Quando olhamos para um futuro que tem uma tão forte demanda desse grão. Bom, uma síntese dos resultados apresentados até aqui. O que a pesquisa nos revelou? Que a fixação de nitrogênio, em média, atende 40% a 70% da demanda total da planta. Nitrogênio do solo, vários estudos indicam de 80% a 150%, sendo o N do solo sendo uma porta de entrada que deve ser muito explorada ao longo do tempo para colocar esse nitrogênio para a soja, disponibilizar. Bom, e a limitação? O que observamos da limitação? Quanto maior a produtividade, maior essa limitação. Níveis mais altos de produtividade, a demanda é maior e as nossas condições de atender essa demanda ficam mais difíceis e exigem uma agricultura muito mais dinâmica. A matéria orgânica que temos no local conduz essa limitação. Como observado no Paraná, a matéria orgânica superior a 5%, no Guarapuava, o comportamento da limitação é mínimo, muito próximo da linha 1 para 1. Como apresentado num trabalho aqui realizado em Santa Maria, o grupo de maturação utilizado, devido à eficiência do uso desse nitrogênio pela cultivar, requer uma maior atenção ou não. Vou cultivar uma soja com GMR extremamente precoce, 5.0. Sei que aquela cultivar demanda ter mais nitrogênio porque ela tem uma menor eficiência. Então, práticas de manejo, essas pesquisas nos revelam caminhos de práticas de manejo a seguir. Balanço de nitrogênio. Principalmente a revisão que o CENPIT fez de trabalhos ao redor do mundo, balanço negativo, onde é muito utilizado monocultura, monocultura e monocultura. Fertilização, trabalho publicado na Nature, por Cordeiro. Um trabalho realizado em São Paulo, né, como foi falado, em áreas degradadas, associado a baixas doses de N de 50 a 100 kg e 12 vezes a dose indicada de inoculante. Pode ser um caminho. Bom, então as possibilidades, de acordo com todos os trabalhos apresentados e olhando esse gráfico abaixo, o N total acumulado e o desenvolvimento da cultura. O que acontece na questão da limitação? No início do ciclo, observamos a linha vermelha é o tratamento completo, sem limitação, azul é com limitação, manejo do produtor. No início do ciclo, ali até V3, não temos muita diferença. Avança o ciclo, principalmente nesse ponto aqui, em torno de R3 a R5, já começa um desbalanço na questão da contribuição. Aqui a contribuição diária de N, quanto de N a planta necessita ter, a demanda dela, e aqui as fontes, né? Observamos que no período de enchimento esse desbalanço é extremamente grande. Então, qual é a alternativa? A alternativa é suprir essa demanda com doses baixas, mas consistentes ao longo do ciclo. Não só uma aplicação ou só disponibilizar no momento e não ter uma consistência ao longo do ciclo. Então, fornecer doses baixas e durante os momentos de alta necessidade, alta demanda, no período de enchimento de grãos. Então, há algumas alternativas comentadas na literatura que podem envolver a inclusão de plantas de cobertura, que é aumentar esse N vindo do solo. Ou seja, esse N, para ele ter um pico um pouco mais alto aqui,
para não ter essa diferença entre o N que vem do solo e o N da fixação biológica. Não ter esse espaço aqui, esse trade-off. Então, seria uma forma de suprir num ponto crucial da demanda da planta. Uma forma, plantas de cobertura. E também tem trabalhos trazendo sobre a coinoculação, a fim de aumentar essa contribuição da FBN. Ou seja, fazer essa curva subir antes. Então, seriam as duas formas. Ou mantermos o N do solo mais alto, ou aumentar a contribuição da FBN, ou aliar os dois manejos. Muito depende do potencial produtivo. Bom, a revisão bibliográfica utilizadas. E meu muito obrigado. Muito bom, Guilherme, de deixar a gente pensando sobre muitas coisas aí, né? Precisamos mais umas térmicas de mate aí para digerir tanto conhecimento aí. Mas, por curiosidade, eu teria 2 ou 3 perguntas, depois vou deixar em aberto para o pessoal. Nesse protocolo, a dose de nitrogênio é alta. Como é que foi a fertilização nitrogenada mineral ali no protocolo para garantir que não haveria deficiência, que a deficiência seria 0 de nitrogênio? Sim. Principalmente o fato de colocar na entrelinha da soja e quando o solo estiver úmido e a fonte é a ureia, né? Desse modo, a gente acaba diminuindo o risco de ter um efeito do fertilizante sobre a planta, de perder produtividade. Seria principalmente o local onde colocar esse fertilizante. Já foi conduzido o trabalho pela equipe mesmo de fazer a aplicação a lanço e os resultados acabam sendo muito diferentes, né? Estava prejudicando a planta. E a outra questão mas principalmente na fase reprodutiva ali, é que teria que ter um cuidado especial, é isso? Sim, sim. Muito bem. As doses, elas aumentam muito a partir da R3. R3 e R5 tem doses de experimentos aí com 100 kg de N, 150 por hectare. Só que como é áreas irrigadas e com bastante palhada, não teve comprometimento, assim. Tá. Bom, esse era um pouquinho sobre a adubação mineral. Agora, pensando nas estratégias, né? Utilizar doses, 6 doses, 4 doses, muitos produtores estão fazendo de inoculante, aumentar o número de doses. Co-inoculação também, Bradyrhizobium, Azospirillum, Tricoderma. E a questão de como que nós vamos manejar uma cultura de cobertura para ela suprir esse nitrogênio do solo até um estágio maior. Eu entendo perfeitamente o teor de matéria orgânica, ficou claro, acho que muitos produtores poderiam reportar isso, que estão observando que à medida que aumenta o teor de matéria orgânica, aumenta a produtividade da soja, e é muito interessante que isso esteja relacionado ao fornecimento de nitrogênio. Mas como que com policultivos, que estratégia de manejo de cultura de cobertura, a gente poderia prolongar o fornecimento Para mim está claro que a gente não deveria fracionar em hipótese nenhuma o resíduo. O resíduo teria que ser aportado ele o mais inteiro possível. Você tem algumas ideias a respeito disso, Guilherme? Principalmente, professor, usar coquetel de planta, várias espécies, né? Não só uma, vamos dizer, a ervilhaca fornece muito nitrogênio, mas ela tem uma rápida decomposição. Então, aí, ela vai se decompor após o plantio da soja, próximo a 30, 40 dias, a gente não vamos ter mais palhada. Então, o pico de demanda, observamos que é a partir da R1, né? Então, tem que ter uma planta, um consórcio de plantas que vão fazendo essa liberação lenta, né, professor?
Pois é, isso é bem interessante, né? Alguns anos atrás, eu orientei um consultor que ele era de Santa Rosa. E a tese dele foi exatamente, se você procurar a dissertação de mestrado, eu não cheguei a publicar esse artigo. A dissertação de mestrado dele foi exatamente o uso da ervilhaca e soja. Na época, eu fui muito criticado aí, porque o pessoal disse, pô, você fala, trabalha com plantas de cobertura e está trabalhando com duas leguminosas, você tem que diversificar. Mas nós estávamos focados exatamente no nitrogênio, sabe, naquela época já, porque os agricultores ali de Santa Rosa, eles tinham a tradição de cultivar a ervilhaca. E se o preço do milho estivesse bom, eles em setembro, agora, nessa época, agosto, eles dessecam a ervilhaca e plantam milho. Se o preço do milho estava ruim, eles retardavam a dessecação da ervilhaca, deixavam ela ir até novembro, e aí dessecava e plantavam a soja. E o que eles observaram é que em vários anos esse manejo da ervilhaca com soja dava maior produtividade. E o consultor, Paulo André Klarman, ele veio e queria fazer um mestrado sobre esse assunto. Eu propus para ele, mas ele foi bastante criticado aí no nosso curso, porque o pessoal, os colegas não entendiam que esse era um manejo sustentável. Eu tive a oportunidade, a convite dele, de visitar a região lá, né, várias vezes, Santa Rosa, e os produtores diziam assim, professor, nós vamos fazer um desafio para o senhor. Da estrada, o senhor vai dizer onde que é a soja em cima da aveia e onde que é a soja acima da ervilhaca. Eu falei, não, eu não tenho essa capacidade. Pois quando nós chegamos perto, era possível, de longe, dizer aonde que era a soja em cima da ervilhaca, porque o NDVI, o índice de vegetação, nessa época, nós não tínhamos nada dessas informações. Era visualmente muito, um verde, uma intensidade muito diferente. Então, eu fiquei, desde aquele trabalho, né, eu fiquei muito inculcado aí que realmente é possível melhorar o balanço de nitrogênio da soja e, mais do que é possível, é necessário fazer uma discussão sobre isso e provavelmente aumento de matéria orgânica, uso de adubação orgânica e policultivos sejam boas estratégias, não descartando o aumento da dose de inoculante, co-inoculações, etc. E eu também não teria problema nenhum de usar uma quantidade de nitrogênio aí na fase reprodutiva, porque acho que isso aí também, se for necessário, não seria problema nenhum, né? Mas eu sei que tem correntes de pensamento que divergem bastante, né? Quando fala em aplicar N mineral na soja, o pessoal dá um pulo aí. O que você acha dessa temática? Tenho 3 pontos para falar, professor. Sim, os resultados, a gente conduzimos o ensaio na Sementes Aurora, em Cruz Alta, na Fazenda Santa Terezinha, aquela na beirada do asfalto ali. No pivô na beira da faixa, aquele pivô ali. 2 anos. Um cultivando compacta, que é um GMR 6.5, produziu 108 sacos por hectare, e esse ano tinha Zeus 5.5 ciclo. Produziu 106. Nos 2 anos, não teve diferença de rendimento. Fornecer tratamento completo ou não. O que eu fiz? De todos os experimentos que a gente tinha mais de 40 experimentos em 3 anos. Tinha experimento em São Paulo, tinha experimento esse ano no Mato Grosso. Aqueles 2 pontos conduzidos nas Sementes Aurora saiu totalmente da curva. Eu comecei a pensar o que podia ser. Aí conversei com o Maurício. Nessa área, em 5 anos, teve 11 culturas. Um policultivo e cultivos diversificados aí, impressionante. O Maurício é campeão. É um absurdo. Então tá explicado. De todos os experimentos, nenhum lugar teve em 5 anos, na média aí, 7 cultivos, 8. E ali tinha 11. E ali não houve resposta à adubação nitrogenada, porque o fornecimento dele, do solo, de plantas, era extremamente alto, além da atividade biológica. Equilibrado.
Ciclagem, exatamente, porque, na verdade, os micro-organismos fazem uma ciclagem, né? Sim. Então, Foi realizado também, professor, taxa de infiltração de água no solo até 1,10 m no inverno do ano passado. E a área tinha aveia branca. Até 1,7 m tinha raiz de aveia branca. barbaridade. Isso também... No local do experimento, né? É, esse é o outro componente que você falou ali, eficiência do uso do nitrogênio. Então, o aprofundamento do sistema radicular reflete em aumento da eficiência do uso de nitrogênio da soja. Outra coisa também, é uma área que tem a CTC muito equilibrada, questão de cálcio, potássio e magnésio. Extremamente diferente dos outros locais. pH elevado, questão do pH próximo a 6. Então, vários fatores, né? Boro na área, então vários fatores que vêm se acumulando. Saturação de alumínio zero, que acaba afetando a FBN, né? Todas essas questões, fósforo alto também, que dá massa dos nódulos, né? Vários fatores. Muito bem, então. Outro manejo, professor, que eu achei muito interessante, o produtor Fábio, de TAPS, que ganhou o SESB. Só um pouquinho, só para nós não perder Tá. aí, que senão eu também vou perdendo a linha de raciocínio. Eu estou falando para os colegas, porque certamente você já matou a charada aí. Mas então, pH alto vai favorecer a fixação biológica de nitrogênio, porque o Brad resolve o pH ideal fica aí em torno de 6,5. Então, o pH ideal para o Brad resolve é mais alto do que o pH necessário para as plantas. Então, aí ele tem uma frequência de aplicação de calcário bastante intensa na área, tem uma saturação de cálcio elevada. Segunda questão, aprofundamento do sistema radicular. Vai ter mais acesso à água, ciclo do nitrogênio e da água estão muito associados, e também o nitrato é muito móvel. Então, parte da decomposição da matéria orgânica, parte do nitrogênio liberado pela leguminosa, ele tem o risco de sair da zona radicular por lixiviação. Se nós temos um sistema radicular profundo, você vai ser mais eficiente em usar o nitrogênio, tanto do solo quanto da cultura de cobertura. E, finalmente, toda essa diversificação de cultivos. Então, você tem processos físicos, químicos e biológicos. A gente não falou da resistência à penetração, mas a resistência à penetração na área também é extremamente baixa, o que faz com que a planta não gaste energia para aprofundar o sistema radicular. Tudo isso aí está associado. É difícil conseguir isolar fatores, mas certamente eles estão associados aí. Então, eu queria que vocês pensassem sobre todas essas coisas que foram ditas aí. E, particularmente, né, a gente já trabalha há algum tempo com aprofundamento do sistema radicular e sabe que é impressionante, né? Mesmo em anos que tem uma distribuição boa, nós encontramos chuva, nós encontramos resposta positiva na soja. E provavelmente, então, uma das explicações possa ser o nitrogênio. Agora vamos falar do Fábio. Eu conheço o Fábio também, é um excelente produtor. Fala do Fábio. Em áreas de várzea, o principal problema é a eficiência dessa fixação biológica, né? Em questão da falta de oxigênio, né? Para realizar essa fixação. O manejo que ele faz, que me chamou muita atenção, é reinoculação foliar ao longo do ciclo. Ele faz em V3, faz em R1. Então, caso a bactéria que está no solo não seja efetiva, ele está colocando mais bactéria para atender essa demanda dele, né? Por isso que ele tem altas produtividades, né, professor? Guilherme, eu vou te dizer o seguinte, sim, eu escutei isso. Esse é um outro assunto bastante polêmico. Tenho amigos produtores do Paraná que fazem ensaios e que eles me mostraram já resultados positivos da inoculação aérea. Então, você utilizar também isso como uma estratégia, né? O problema sempre é você ter um pulverizador, né, em boas condições para fazer essa aplicação aérea. Mas eu tenho um amigo produtor do Paraná que ele separou um pulverizador só para fazer isso, sabe? E ele me prova por A mais B que ele está tendo resposta econômica em fazer esse manejo.
Então, eu acho assim, nós não precisamos dar todas as respostas ao mesmo tempo, porque é difícil. Mas o trabalho que você nos mostrou mostrou claramente que a gente poderá ter e deve estar tendo deficiência de nitrogênio em muitas situações. E não é só no Rio Grande do Sul, é no Brasil inteiro essa situação. Quando a gente vai para o Cerrado, então, é muito comum. E que a solução... Então, a primeira coisa é não negar o problema. E a segunda é buscar qual é a solução mais econômica, técnica e sustentável, do ponto de vista de sustentabilidade. Agora, eu também acho assim que você, como pesquisador, não deve assumir, bom, isso aqui, essa solução, ela do ponto de vista de sustentabilidade, ela não é a melhor. Então, vamos descartar que não existe problema. Não, não deve ser assim o enfoque de um pesquisador. Eu acho que ele diz assim, bom, nós temos um problema, mas talvez a gente não tenha nesse momento a solução mais sustentável. Vamos trabalhar em pesquisa, em metodologias, em alternativas para alcançarmos uma solução que seja economicamente, tecnicamente e sustentável do ponto de vista ambiental. Bom, isso foi um pequeno discurso aí, mas esse assunto ele é extremamente polêmico, né? Ele é realmente assim, mas que bom, né, que está surgindo muita literatura boa aí, literatura de peso, revistas, melhores revistas aí, né? São revistas que passam por comitês muito severos, científicos, e que estão mostrando esse caminho. E que bom, Guilherme, que você está num trabalho, o desafio é grande, viu? O desafio é muito grande, mas eu acho que é um ótimo desafio, porque se a gente observa que o teor de proteína da soja brasileira ele é reconhecido, é um bom teor de proteína, mas à medida que a gente vai pegando solos marginais, áreas degradadas de pastagem, etc., isso cai muito. E aí nós podemos perder mercado, inclusive. Então, é uma questão importantíssima manter o teor de proteína na soja, além da produtividade, né, que você muito bem focou. Pessoal, então te cumprimentar aí, viu, Guilherme? Desejar muita energia, dedicação para que você consiga concluir seu trabalho. Ele é um trabalho meritório e realmente ele tem que ser muito robusto, porque vai ter bastante pessoas que vão comprar a ideia, mas vai ter uma legião de pessoas que vão ser contrárias à ideia. E quando isso acontece, a gente tem que estar bem alicerçado de dados para poder fazer uma boa discussão. Meus amigos, eu gostaria que alguns dos senhores aí, das senhoritas, pudessem fazer umas perguntas para o Guilherme. Todo mundo está tímido? Vladson, pergunta aí, aperta o homem. Boa tarde, então, Guilherme. Retribuindo a pergunta, né? Guilherme, eu queria que tu discutisse, eu acho que já foi bem debatido, na verdade, mas em relação a esses manejos que os campeões do SESB utilizam e o aporte de nitrogênio que eles estão tendo para suprir essa demanda de nitrogênio para essas altas produtividades. O que tu destaca como fundamental? Principalmente o equilíbrio dessas áreas, tanto o equilíbrio físico, biológico e químico dessas áreas. São áreas que são muito consistentes e contínuas, né? Elas não são muito boas num fator e muito ruins em outros. Elas são áreas muito equilibradas, né? As áreas do SESB, a gente observa muito baixa resistência e penetração, então as raízes conseguem ir mais longe, ter mais acesso à água. Vários fatores, né? pH corrigido, disponibilidade de nutrientes equilibrada. E são manejos campeões, né? Com muita rotação de cultura.
com áreas bem drenadas, né? Diversos fatores que acabam tanto incrementando o N no solo como aumentando a eficiência da fixação biológica, né? Ali na área do Fábio, viu, Vladson, que é parecido com a sua condição de interesse aí, é um solo de várzea muito rico em matéria orgânica, e uma matéria orgânica, quando drenada, ela disponibiliza muito nitrogênio. Ali na propriedade dele, eu tive a oportunidade de visitar, e ali o suprimento de N do solo deve chegar mesmo em 150, 180 quilos de N, porque é uma várzea rica em nitrogênio e bem drenada. Aí você imagina, tendo árvores, micro-organismos. E a outra coisa que me chamou foi o tamanho do nódulo, o peso do nódulo das lavouras do Fábio. Era impressionante, era um nódulo que era uma bolita, né? Porque aquilo ali era uma condição de solo diferenciada, mas cada vez para mim fica mais claro que o teor de matéria orgânica é um fator decisivo para você ter isso, e a soja, por ter essa dependência da fixação biológica do nitrogênio, ou do suprimento de nitrogênio, ela requer um solo muito bem equilibrado. A gente pensava que era o milho, que era a cultura que exigia todo esse equilíbrio, mas a soja, ela para altas produtividades, ela exige muito. E muitas pessoas às vezes simplificaram, né? Não, a soja tendo água, está tudo certo. E, bom, aquilo que o Guilherme colocou muito bem ali. Depende do potencial produtivo que você quer atingir, né? Realmente, num potencial produtivo baixo, a água é o fator limitante, mas à medida que você quer aumentar o potencial produtivo, aí as demandas ambientais aumentam muito. Então, esses são desafios importantes. Né? Bom, pessoal, eu sei que está no adiantado, agradeço.